então apresentado o plano de abertura ao país. Na expectativa do anúncio deste plano, muitos lojistas e empresários da restauração mantiveram durante todo o dia ainda a esperança de poderem reabrir, ainda nesta primeira fase, e como vimos há pouco, não vai acontecer. Os proprietários do pequeno comércio avisam que adiar mais a abertura, como está agora confirmado, ainda por mais tempo, pode determinar o encerramento definitivo de muitos destes negócios. Vinho, muita poesia, muito vinho e virtudes não, porque nós já estamos com virtudes até ao esófago. Eu estou cheio de virtudes até aqui, mas não servem para nada. Optou pela poesia quando percebeu que não seriam os jornais a antecipar o que diria o primeiro-ministro. Depois de quase 2 meses de portas fechadas, José Pinho tem uma única certeza. A abertura das livrarias na primeira fase seria apenas a reposição da justiça. O Sr. Presidente da República, ao decretar o que decretou, é porque considerou que o livro era um bem essencial. O Sr. Presidente da República não decretou a venda de pantufas e pijamas. Não. Se é essencial, é para abrir. Marcelo Rebelo de Sousa há várias semanas que repete que os livros devem estar disponíveis para todos. Quanto ao resto, recomendou prudência, ainda que nas ruas os pedidos ao governo sejam quase sempre noutro sentido. Estava a dizer às filhas, se comprar um pastel e for ali como um pastel, se eu não posso ver comprar um café e ir andar e ver o café, ok? É contraditório. Lá está, o café leva a outra compra. Por exemplo, pessoas de manhã que vêm tomar café acabam sempre por comprar bolos. Enquanto que passam aqui, se não houver café, já nem compram nada. A proposta dos especialistas no Infarmed abria a porta à venda ao postigo já na primeira fase de desconfinamento. O primeiro-ministro decidiu no mesmo sentido. Assim, só com o postigo não faz diferença. Não faz, pronto, onde há uma migalha, há sempre uma migalha, digamos, mas não resolve de maneira nenhuma a situação. De maneira nenhuma. O segundo confinamento foi um golpe duro para os pequenos comerciantes que tentam adaptar-se às soluções que vão aparecendo. Vejamos assim, 3 metros quadrados, como isto, vamos ser criativos. Agora é a loja do postigo. Vítor Silva tinha 3 lojas no início da pandemia, já fechou uma e pondera fechar outra. A abertura para depois da Páscoa não é a decisão que queria ouvir. São 20 dias de diferença entre dia 16 e dia 6, são 20 dias, mas não são 20 dias quaisquer, são 20 dias com mais um final do mês. Os comerciantes recordam que não basta abrir, é preciso ter clientes, mas o dever de recolhimento mantém-se, pelo menos até à Páscoa. A economia portuguesa piorou nas últimas semanas. O indicador do Banco de Portugal, que mede o andamento da atividade económica, dá conta de um agravamento na primeira semana deste mês, um agravamento que já se tinha feito sentir na última semana de fevereiro. O Banco Central conclui que nestas 2 semanas a economia portuguesa caiu mais do que no início deste confinamento, embora menos do que aconteceu no primeiro. As previsões da Comissão Europeia apontam para um recuo de 2,1% da economia portuguesa nestes primeiros 3 meses do ano face ao anterior. A confirmar-se, Portugal terá o pior desempenho entre os 27 países da União Europeia. No Algarve, a taxa de desemprego é nesta altura a maior do país. Com a pandemia e o confinamento, aumenta também o número de pessoas sem abrigo. Há casos extremos de quem passa dificuldades nunca imaginadas, mas que mesmo assim não desiste. A nossa reportagem descobriu esta família que vive dentro de uma carrinha. 2 pais que, apesar de grandes dificuldades, tentam dar o melhor da vida que conseguem e um pouco de normalidade aos 2 filhos. Estou a ouvir assim, interferência. Estou a ouvir mal. Sarita, diz lá tu. Se estar longe da escola é um desafio, fazê-lo sobre 4 rodas torna tudo mais difícil. Numa casa podemos ligar os nossos computadores para carregar, mas numa carrinha não temos fichas para ligar os nossos computadores. Há muitos e muitos anos, numa casinha pobre, nasceu um menino bonito e forte, mas que, ao contrário de todas as outras crianças, tinha dentes. É como eu lhe digo, isto não é viver, é tentar sobreviver. Olha, tenho 2 camas, que é uma em cima, que é onde dormem os meus 2 filhos, a de baixo, que é onde dorme eu e o meu marido, depois tenho um roupeiro da roupa assim,
esse roupeiro deitado aproveito para fazer uma cômoda para o menino estudar, depois a menina tem uma mesinha mais pequena para ela estudar, para garantirmos sempre tudo para eles, tem que ser assim. A sua roda. Antes de estacionarem a casa móvel, pai, mãe e filhos ocupavam um anexo numa quinta do concelho a troco do trabalho possível. Mas o coração frágil de Jorge, com pacemaker, afastou dos trabalhos pesados. Tínhamos que tomar conta daquilo, arrancar as ervinhas, regar, estava tudo sempre assim, impecável, assim dessa parte. E o senhor disse, olha, isto era um contrato comodato, ou seja, era um empréstimo, não era um casamento para a vida toda. Algum dia vocês teriam que sair. E esse dia chegou. E nós dissemos, está bem, olha, vamos tentar, não é que isto não está fácil, estamos perante uma pandemia e tudo, isto vai ser muito complicado, as casas estão caríssimas. E o senhor, como viu que estava a perder tempo e que nós não saíamos, o que é que ele decidiu? Falar com o advogado para nos fazer uma proposta de 5 mil euros. Ou das duas, uma, ou a gente aceitava os 5 mil euros e íamos embora, com alguma coisa, ou íamos de mão já a abanar quando chegasse o dia da audiência. Foi a solução que tivemos de comprar esta carrinha. Ao menos temos um teto. Não podemos dizer que estamos na rua. Temos um teto, ao menos. Tens saudades da escola já? Muitas. De estudar, de brincar com os meus amigos e da minha professora. Quero que eles estudem até onde eles queiram ir, porque eles têm muitas capacidades, muitas qualidades e são crianças muito inteligentes e têm que seguir com a escola para a frente para terem um bom futuro. Para aproveitarem aquilo que eu não pude aproveitar. Que eu saí da escola com 16 anos, para aí, fiz só o 9º ano. Há meio ano que as divisões da casa estão espalhadas por toda a cidade. São precisos vários quilómetros diários para lavar a roupa e carregar os computadores na paróquia, bem como para tomar banho e buscar comida na Misericórdia. A RTP, a Câmara Municipal de Faro, havia dito que não existiam perspectivas de alojamento temporário permanente para esta família. Mas horas depois da emissão original desta reportagem no Jornal da Tarde de quinta-feira, contactou-os para providenciar um quarto numa pensão durante um período de 2 meses, como medida provisória. Enquanto aguardam na fila de espera para uma habitação social, mantêm o apelo. Queria muito viver numa casa. É uma das muitas histórias da pandemia neste país. O Banco Central Europeu vai aumentar o programa de estímulos à economia. Christine Lagarde diz que a subida dos juros das dívidas públicas pode criar problemas à economia. Reconheceu ainda o impacto na Europa do plano de retoma norte-americano. Sem alterar o limite para o programa de estímulos à economia, Christine Lagarde anunciou um aumento no ritmo de compra de ativos. Significant increase of the purchases. We're looking at a time horizon of a quarter, and which will enable us to actually identify whether the financing conditions have evolved, remain favorable, and actually help us to counter any downward pandemic effect on our inflation path. A presidente do BCE qualificou como um risco para a economia a recente subida dos juros das dívidas soberanas e alertou que um agravamento continuado não é sustentável. O BCE atualizou a previsão de crescimento da economia na zona euro para este ano de 3,9% para 4%. Lagarde esclareceu que estas previsões não incluem ainda o impacto do chamado Plano Biden, ou seja, as medidas para impulsionar a retoma nos Estados Unidos, aprovada desta quarta-feira pelo Congresso. Today we have a decision to make of tremendous consequence. A decision that will make a difference for millions of Americans, saving lives and livelihoods. O pacote superior a 1,5 bilhões de euros passa 50 dias depois de Joe Biden chegar à Casa Branca. Contempla a recuperação dos Estados Unidos da crise provocada pela pandemia e inclui um pagamento direto de quase 1.200 euros à maior parte dos cidadãos. The so-called relief bill will end up costing every hard-working taxpayer in America more than $5,000 each. Os republicanos opuseram-se por considerarem que há gastos extravagantes e investimentos mal direcionados. António Guterres alerta que a situação na Síria se mantém um pesadelo vivo 10 anos após o início do conflito. A guerra na Síria já matou ou feriu
mais de 10 mil crianças. Um pesadelo sem fim à vista, agora agravado pela pandemia e a falta de alimentos. Meaning people are more hungry today. People are closer to starvation today than ever before. Um cenário denunciado pelo secretário-geral das Nações Unidas ao Conselho de Segurança. António Guterres sublinha a gravidade da situação e defende que o assunto não pode sair das primeiras páginas dos jornais. Hundreds of thousands of Syrians have died. Millions have been displaced. Countless others remain illegally detained or often tortured, missing, disappeared, or living in uncertainty and deprivation. For 10 years, the world has watched Syria spiral into destruction and bloodshed. 10 anos de guerra na Síria provocaram a morte ou feriram mais de 10 mil crianças e deixaram mais de 6 milhões dependentes de ajuda. Guterres sustenta que os culpados pelo conflito devem ser responsabilizados. The scale of the atrocities shocks the consciences. Their perpetrators must be held to account if there is to be sustainable peace in Syria. The horrors of the conflict have spared no Syrian family. Um povo que suportou alguns dos piores crimes testemunhados pelo mundo no último século. Para António Guterres, a situação na Síria continua um pesadelo vivo. A investigadora Elvira Fortunato é vencedora do prémio Pessoa. É uma das cientistas portuguesas mais reconhecidas a nível internacional, pioneira na eletrónica de papel e na eletrónica transparente. Para além de fazermos eletrónica normal, mais convencional, utilizamos também o papel para outras aplicações, nomeadamente testes de diagnóstico. Estamos neste momento a desenvolver uns testes rápidos para o Covid, utilizando tecnologia produzida aqui no laboratório. É mais recente das pesquisas da equipa de Elvira Fortunato. Um projeto na área da eletrónica do papel, numa altura em que a vida e a ciência tanto se confundem. Nunca em tempo algum se fez uma vacina com um espaço de tempo tão curtinho, porque investiu-se em ciência e trabalhou-se em equipa, a nível mundial. É nas parcerias que a cientista desenvolve grande parte do trabalho e é de onde garante podem vir grandes descobertas. Além do papel de origem vegetal, que é o que é extraído, que é a celulose que é extraída da madeira, nós também trabalhamos com celulose de origem bacteriana. Há pensos que são feitos à base desta nanocelulose porque ela tem propriedades bactericidas, mata as bactérias. Então, para queimaduras é espetacular e já é usado. E lá está, às vezes, a biologia, eu nunca ia ter com um biólogo para lhe falar de bactérias do vinagre, mas às vezes, quando cruzamos áreas diferentes, saem coisas, portanto, dá-se pulos maiores na parte da investigação científica. Têm também sido gigantes os feitos de Elvira Fortunato no dia em que se tornou a 7ª cientista e a 7ª mulher a receber o Prémio Pessoa. É prestigiante trabalhar numa equipa que é reconhecida nacionalmente, é reconhecida internacionalmente. Nós recebemos mails de todo o mundo de alunos que querem vir para cá trabalhar, temos pessoas de várias nacionalidades, de vários sítios. Eu acho que isso é gratificante e é muito enriquecedor até para a ciência. Portugal conquistou 2 medalhas de ouro no Campeonato da Europa de Pista Coberta para atletas com deficiência intelectual. Lenin Cunha e Ana Filipe conseguiram o primeiro lugar no triplo salto. Lenin Cunha e Ana Filipe tocaram o céu. O ouro é deles no triplo salto. Ana Filipe com a marca de 11 metros e 65 centímetros, Lenin Cunha com 12 metros e 68 centímetros. O sentimento, claro, que é ótimo, depois de um ano de vestir as cores nacionais. Tornar a vestir é sempre bom, representar as cores nacionais, e depois com esta pandemia que nos afeta a todos, ganhar o ouro é mesmo no top. Lenin Cunha foi ainda medalha de prata no pentatlo. Podia ter sido ouro, mas não pontuei nas barreiras, infelizmente, mas consegui chegar à prata. Fui recuperando os pontos ao longo da prova do pentatlo. Portugal conseguiu mais uma medalha. Cristiano Pereira ficou com o bronze nos 1500 metros.
Os europeus de pista coberta para atletas com deficiência intelectual decorrem até sábado em Nantes, França. Já a seguir, não perca a grande reportagem de linha da frente sobre as vidas confinadas. Há crianças, por exemplo, que há um ano não entram numa escola nem brincam com amigos. A não perder mesmo. Tenha uma boa noite, fique bem e até amanhã.